Fala então, galera, começando mais um podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela, já quero pedir para que você curta, né? Não vai cair o seu dedo. Não vai cair o seu dedo de você deixar um likezinho, compartilhar, comentar, colocar o nome da próxima pessoa que você gostaria que tivesse aqui no Trajetória, beleza? Porque hoje eu tenho certeza que a nossa convidada, ela que é a Pamela, ela é mentora, vai trazer aqui uma trajetória incrível para vocês. Então, já melhor do que eu falar um pouco dela, vou deixar aqui a oportunidade para ela se apresentar melhor e falar um pouquinho mais sobre como é ser mentora, né? Obrigada, querido. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite extraordinário, a oportunidade de estar derramando aqui um pouquinho do que Deus fez na minha vida. É um prazer imenso. Meu nome é Pamela Piovesani, eu sou uma mentora, personal trainer, mas antes de tudo isso, eu sou uma serva do Senhor, intercessora, mãe, amiga, né? Sirvo com muita honra a Deus e todos os propósitos o qual Ele tem me colocado. Dentro de tudo isso, eu trabalho com a mentalidade, porque nós entrarmos como coach, como personal, como terapeuta, isso trabalha os nossos hábitos, as nossas crenças e tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas quando nós entramos em Romanos 12:2, que não nos conformemos com a mentalidade desse mundo, mas que renovemos ela, né? Mudemos, porque o evangelho ele é um renovo. Ele não é um anestésico. Aí nós vamos entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E é isso que eu ensino para as pessoas. Porque você querer é uma coisa, você treinar a sua mente para que ela seja uma ferramenta para você utilizar é outra coisa. E aí quando você se permite, né, ser mudado, renovado através da verdade que é o evangelho, o óbvio se torna óbvio só para uma mente treinada. Perfeito. Aí, galera. Eu nunca erro, né, na hora de convidar as pessoas. É isso aí. Mas nós estamos falando aqui com a Pamela de hoje, né? Isso que você apresentou é a Pamela atual, né? Do presente, né? Mas existe uma Pamela do passado. Com certeza. Então nós vamos ter que chegar um pouquinho mais atrás, né? E entender um pouco da trajetória, porque a ideia de fato é trazer a história e nós vermos que através dessa história existe falhas, né, erros, acertos. Existe uma história que vai motivar a pessoa que está do outro lado, porque vai conectar, vai falar, pô, estou passando por isso, eu já passei por isso, eu vou passar por isso e já vou aprender, né? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Então a ideia do Trajetória é exatamente isso, contar histórias. E aí vem aqui a primeira pergunta, eu gosto de fazer pergunta, eu Perfeito. gosto. Pensa na pergunta, o cara que gosta de pergunta sou eu. Antes de ser a Pamela de hoje, mentora, educadora física, quem era a Pamela lá de trás? Com que já trabalhou? Vai lá, fica à vontade. E a gente só tem uma hora, né? Nossa, a Pamela de antigamente, alguns aninhos atrás, ela foi confeiteira, que é a profissão da família. Ela foi vendedora de calçados, ela foi vendedora de suplementação, ela foi vendedora de casa de produtos naturais, foi modelo, foi tia da cantina de uma academia para poder ter a mentalidade de que dali daquela cantina ela pularia para o próximo passo, que era o estágio, para estar dentro, atuando na área da profissão dela. Mas isso ainda ela foi frentista de posto de gasolina também, porque a faculdade ela não se bancava só com o meu estágio. Então, eu precisava entender que eu tinha que ter um trabalho por fora para poder bancar toda a faculdade e concluir esse sonho. É escolhas, né? A Pamela, para ela poder chegar aonde ela chegou, ela teve que entender a caminhada dela, as pessoas que estavam estendendo a mão e o que era uma oportunidade para avançar ou não. Mas dentro das profissões, a Pamela teve que lidar com muitas pessoas, né? Doideira, né? E aí, nessa trajetória aí, né? Onde foi que teve a mudança de mente, de mentalidade? Quando Deus me tirou de uma ambiência onde realmente foi uma zona de expulsão. Porque quando nós estamos muito cômodos com aquilo que é confortável e que é bom aos nossos olhos,
Deus dá um jeitinho de mostrar pra gente, ó, o que eu tenho pra você é melhor. Vai continuar aí? E aí, sabe quando você fica insistindo, que é o que eu trago dentro da mentoria, que eu falo que é o esforço burro. Aquele esforço burro que nós ficamos fazendo com o nosso próprio braço e a gente não alcança. Fica igual Moisés no deserto, que era para ser 11 dias, virou 40 anos, né? Então, quando Deus me tirou de uma ambiência onde eu precisava ser retirada e eu comecei a caminhar com Deus, eu não tinha percepção de que era Ele me direcionando. Até o ponto de que eu olhei, estava num trabalho maravilhoso onde Deus me colocou, eu estava tranquila em paz onde eu estava morando, estava acessando o que eu precisava, me tornando uma profissional excelente, como eu sempre gostei e queria ser, né, dedicada. E sabe quando vem aquele vazio? Aquele vazio que você fala, eu tenho tudo no material, mas tem algo interno que está faltando. E aí Deus falou comigo através de um history. Abri um history, tinha um evento e eu só queria ir para aquele evento. Me organizei e fui. E nunca mais saí da presença de Deus. Foi incrível. Essa foi a mudança Essa da foi a mentalidade. mudança. E como que foi essa questão dessa mudança para você? Em Essa- relação das dificuldades. Uau. Primeiro a questão de quando houve esse que eu falo, nós temos que saber o que pedir para Deus e entender como interpretar isso, né? Porque a partir do momento que você se permite, Deus ele te dá uma salvação, isso dentro da teologia. Quando ele te convoca para essa salvação, porque é ele que escolhe. Aí vai de você, porque a graça, ela é resistível, né? Então, eu me propus. Quando ele me entregou o Apocalipse também, quando eu entendi o que era Deus conversando comigo, ele falou, você seja quente ou você seja frio. Não dá pra você viver meio evangelho. E isso dói. Você entender que você tem que abrir mão de pessoas, lugares, vestimentos. Pra você ter uma ideia, antes de eu ir pra esse evento, Deus já estava trabalhando e ministrando na Pamela, já começou por ali. Porque eu me senti tão envergonhada com as roupas que eu tinha antigamente, da Pamela que não era eu, da minha falsa identidade, que eu não queria ir com as roupas que eu tinha, a ponto de eu ligar pra minha madrasta e falar, me empresta uma blusa pra mim poder ir. E só que nós temos essa percepção de que é sutil, porque ela é uma dor do amor, é uma dor que te traz amadurecimento quando você vai entendendo as escolhas de Deus te mostrando no processo, diferente das tuas, que se tornam algozes, que você fica abraçado ali, remoendo e externando isso para os outros. Porque você não sabe se autocurar, se você não tiver o direcionamento de Deus para entender que as escolhas dele são melhores. E através disso ele foi ministrando dia após dia quando você permite, né? Porque ele não é entrão. E a dificuldade? Nossa, muita. Por quê? Porque a gente quer dar o jeitinho brasileiro? Sim, eu falo assim, dentro de diversas dificuldades, né? Com certeza você teve, Aham. né? Mas deve ter uma que te marcou. Você falou bem assim, essa aqui eu acho que foi uma das maiores dificuldades que eu tive nessa mudança, né? Da Pamela do passado para nova criatura. Abrir mão do meu jeito de fazer. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo e todo mundo a todo momento. Entendi. Então, para quem está em casa hoje e ainda não conhece essa parte, talvez a maior dificuldade foi Entender que você é dependente de Deus. Quando você escolhe caminhar com Ele, você não tem mais o achar ou o escolher. Tem fundamento e base. certo. E é muito louco isso que você está falando, né? Porque com o que você falou que nós temos que entender que nós temos que depender de Deus. E o mais louco, além disso, é que nós devemos obedecer, né, a Com Deus. certeza. Então, vamos lá. Na Bíblia, existem vários lugares que falam sobre obediência e sobre desobediência. Você falou, antes de começar as gravações, sobre a Eva, né? Isso. Então, existe várias pessoas da Bíblia, vou citar algumas, que deixaram de viver o que Deus queria para eles por causa de desobediência, né? Então, Adão e Eva deixaram de desfrutar do paraíso por causa de desobediência, certo? Sim, você tocou no... O povo hebreu, 40 anos por causa de desobediência. E lamúria, né? Nós fazemos as nossas escolhas, não perguntamos para Deus se vão caminhar sem uma palavra, e aí o que acontece? Depois onde cai com as próprias escolhas, aí quer cobrar Deus.
que, na verdade, quer terceirizar a culpa, né? É, com certeza. Que é um grande problema hoje. Eu vejo assim, quando se trata de Deus, de negócios, cara, tem muita gente, ou então de você mesmo, que talvez não tem negócio, né? Não tem um negócio próprio, mas trabalha para alguém. Normalmente eu vejo as pessoas dando muito desculpa. Para tudo tem desculpa. Poderia ter te chamado, convidado para o podcast, você poderia ter inventado uma desculpa. Sim. Para não estar aqui hoje. Dia 22 de dezembro. Véspera da véspera. Eu chamei algumas outras pessoas para o outro podcast. Aí teve umas 2 que aceitou. Uhum. Só que daí, por obediência, eu falei, não, vou fazer outra coisa. E aí é o que eu estava sentindo de fazer. Perfeito. E aconteceu da melhor forma possível. Porque quem assistiu, quem vai assistir o episódio que foi o anterior vai entender. E quem está aqui, o pessoal do estúdio também, eles vão entender por quê que eu estou falando isso agora. Então, quando a gente obedece a Deus, nós colhemos consequência. E quando a gente desobedece, também. Né? Falei de Adão, falei de Adão e Eva, falei ali do povo hebreu. Né? Tem vários que eu poderia citar. Tem Davi, deixou de construir o templo por desobediência. Mas também tem aqueles que obedeceram. Né? E nós, como cristãos, nós temos que obedecer o que Deus fala, dentro daquilo que você falou aí, né? Nós temos que obedecer, pegando ali o gancho, né? Obedecer para receber a consequência, né? Como que eu posso dizer? O presente, aquilo que você plantou é aquilo que você vai colher. Então, se você obedeceu, eu falei disso aqui, Noé foi lá, só obedeceu, fez a arca. Poderia ficar muito louco, falar, mas que é isso, Deus? A arca, para quê? Vou fazer para quê? Sim. Obedeceu e qual foi a consequência, qual que foi o prêmio? Ele e a família dele sobreviveram. Exatamente. Então, tem várias pessoas que a gente poderia contar. E dentro disso, né, você falou da tua dificuldade, né? Só que eu imagino que dentro da tua dificuldade, foi o que você falou, você decidiu seguir o melhor caminho. Até porque se você que está nos assistindo aqui, o melhor caminho é estar no caminho e na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, né? E muitas pessoas acabam alterando nessa forma. A gente estava até conversando com um rapaz, inclusive, sobre isso. Mais um ano está se encerrando e muitas pessoas falam bem assim, né? Esse período eu acho muito legal. Eu acho muito legal esse período. Porque eu fico olhando para mim do passado e fico olhando assim, cara, eu fazia isso. Eu chegava no final do ano, não, ano que vem vai ser diferente. Só que as atitudes eram as mesmas. Uhum. Como que você vai ter um ano novo se as atitudes continuam sendo as mesmas? Com certeza. Não e tem nesse finalzinho de ano é louco, porque as pessoas ficam tipo isso, né? Não, é aquela alegria, euforia, é Natal, todo mundo tá feliz, beleza. Esperou um dia do ano para ficar feliz. Esperou chegar 2020, no final de 2023 para começar o ano, para falar que o ano que vem vai ser melhor. Sendo que é só uma questão de mudar a atitude, mudar a ambiência, Sim. mudar a frequência, mudar as pessoas que você caminha. Se você olha para o seu caminho hoje, você vê que tudo que você está fazendo não está levando a lugar nenhum, cara, é hora de mudar a rota. Com certeza. Não tá dando certo. Não tô caminhando com essas pessoas, não tá dando certo. Tô nesses ambientes, não tá dando certo. Tô fazendo isso e isso no meu negócio, não tá dando certo. Muda. Exatamente. Sabe? Escolhas, decisões. Muda. Isso transforma os futuros. Eu gosto de fazer uma analogia muito prática, porque a gente já sabe que não tem nada de novo abaixo do céu. Então, quando eu vou explicar para os meus mentorados, eu falo, gente, Deus foi o maior estrategista e Jesus o marqueteiro. Ponto. O que acontece? Deus falou assim, filhinho e filhinha, dá uma lidinha ali, ó, em Salmo 139, todos os seus dias eles são declarados. Né? Chega lá na epístola de Paulo para Efésios, as bênçãos, Jesus já nos abençoou. Em Deuteronômios, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Jesus, ele é fiel para cumprir o que já prometeu, então tá tudo pronto. O problema é que as pessoas ficam assim, ó, Deus tá caprichando. Para de jogar a culpa para Deus, porque já tá tudo pronto. Não joga a culpa para Deus pela tua irresponsabilidade, falta de ação e coragem. Porque o que Deus quer? Tem 2 livrinhos.
Um da nossa vida e um das nossas obras, que eles precisam converger. Deus falou o seguinte: leia o manual da vida que eu tô te dando aqui, você vai se conectar com as pessoas, utilizar as ferramentas, vive o teu ministério, que o teu papel aqui é salvar a humanidade, porque através de quem você é, que o nosso maior papel é se desenvolver para salvar a humanidade, aquilo que Deus soprou lá quando ele fez o moldezinho de barro, ele só soprou no Alisson. Então, Alisson, desenvolve isso, cuida do povo aí que eu tô pedindo para você cuidar. E o que é o nosso pagamento, Alisson? A vida em abundância. Não tem nada de diferente, mas Oséias 6,4 já traz. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, que conhecimento? Coach, terapia, terapeuta, psicanálise? Não. A verdade. Hebreus 4:12 traz. A palavra de Deus, ela carrega a verdade. Ela é tão poderosa a ponto de entrar e penetrar e dividir a alma do espírito, para vocês aprenderem a discernir. E aí, se você for um pouquinho mais além, o espírito já está pronto. A nossa carne, ela só obedece. Quem que bagunça o rolê? A alma. O inimigo vem, toma conta da alma e brinca à vontade. Tem gente dentro da igreja fazendo pior do que gente que tá fora. Porque não conecta com a verdade. Se eu conecto com a fonte de vida, que é a verdade, para mim ter sabedoria, que é diferente de conhecimento, eu vou descobrir quem eu sou. A partir disso, eu vou saber o que fazer. As pessoas só querem fazer, fazer, fazer. Principalmente com a força do braço. Esforço burro. Não entende a diferença do conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você ganha vida. Sabedoria, você constrói ela. Porque senão mesmo Deus, que é fiel e justo para te dar, ele também tira. Porque nós somos o que aqui na Terra? Mordomos. Exato. Não cuidou, ele tira. E isso é muito louco, né? Porque você falou que aí entra num ponto que... Vou entrar, não tô nem aí. Fala. Cara, vamos que a gente tá aqui pra isso. É isso. Então, tipo, a verdade dói, mas ela liberta. A verdade dói. Eu fico indignado e ao mesmo tempo com... Eu acho que não é dó, porque eu acho que dó a gente não tem que ter, não. Mas... Eu acho que me traz uma tristeza ver as pessoas usando a palavra de Deus, né? Eu conheço muitos por aí que se vestem, né? É o famoso lobo com pele de ovelha, né? Então, hoje em dia, não sei se você já teve alguma experiência ruim em relação a isso, e vou até fazer essa pergunta, mas como que é para você quando você vê as pessoas usando da palavra de Deus para querer algo para elas, né? Que elas estão querendo utilizar hoje, principalmente muito por questão de dinheiro, né? Como que é isso para você? Alisson, Deus treinou tanto a minha mente, de verdade, não sou hipócrita, Deus treinou tanto a minha mente que eu controlo meus sentimentos a ponto de não sentir nada por ninguém. A não ser que Deus me permita, porque eu sou uma intercessora, eu só consigo curar a tua dor quando Deus me permite sentir. Então, quando eu vejo essas pessoas, eu só peço que Deus tenha piedade, porque eu não sou capaz de julgar, porque eu também já fiz os meus pecados, e os nossos pecados, eles são diferentes. Só que eu peço que o Senhor tenha piedade e misericórdia, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa e Deus vê. Ele está em todo lugar, onisciente, onipresente, onipotente. A palavra diz, né, que aqueles que são os pastores vão ter uma cobrança muito maior, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre converso e falo com as pessoas, a coisa que eu mais espero e anseio por isso é quando eu chegar lá naquele dia ele falar bem assim, servo bom e fiel. Perfeito. E aí eu fico assim, o meu não é nem um sentimento, vamos dizer. Eu fico vendo as pessoas fazendo essas coisas e eu lembro disso, porque ele fala servo bom e fiel. Mas tem aquele bem assim, quem é você? Exato, com certeza. Fala, mas eu preguei, expulsei demônio. E fiz várias obras com você no teu nome. Tá, mas a parte de mim. Mas aí que você entrou num ponto muito importante, porque Deus falou assim pra mim: você é capaz de morrer por mim? Eu falei, Deus, eu quero ser... Se tem um pedido que eu posso fazer específico, igual o Thiago, né? Já diz que não recebesse porque pediu errado. Eu falei bem assim, bem clara e específica pra Deus. Eu quero ser pior do que Paulo de Tarso.
Quero ser pior do que Paulo. Porque aonde o Senhor precisar entrar na história, eu vou estar lá. Não me importa como, quando e aonde, né? Uma coisa é você realmente... Cara, porque o diabo, ele não se espanta com o que você fala. Ele se espanta e teme o que você vive. Exatamente. Falar até papagaio É fala. muito fácil. É muito fácil. E aí, dentro daquilo que você falou que foi muito difícil, foi exatamente isso também. Entender que eu queria estar em muitos lugares e já não poderia mais, porque Deus não tinha permissão. Uma coisa é você querer, outra coisa é Deus te liberar, mas você não ter permissão para ir. Sim. E como que você... Eu não sei você, tá? Mas aqui é eu, Alisson. Pode. Eu, Alisson, Alisson, eu e minha esposa, a gente tem muito isso. E eu compactuo com outras pessoas que têm isso. Por exemplo, conheço pessoas que se dizem ser cristãos. E às vezes a gente só de estar aqui, tipo igual nós estamos agora, eu consigo saber. Você consegue sentir? Espírito. O espírito só reconhece o outro, meu amigo. E aí, como que é isso pra você? É que eu estudo Conscienciologia, Teologia, Filosofia, Desenvolvimento Humano, Psicanálise, Neurociência, todas as ferramentas que Deus me trabalhou até aqui. Tudo foi um processo, igual o Davi, né? Então, eu sinto a pessoa de todas as formas, como ela tá me olhando, a energia que ela tá me transmitindo. Vou te dar um exemplo bem prático para você fazer uma leitura de uma pessoa em relação à questão da alma dela, tá? Nós só usamos 5% do racional. Certo. Ok. O resto é tudo emocional. Por isso que a gente vive uma bagunça. Se eu toco em um ponto que está guardado lá no inconsciente do Alisson, que feriu muito ele pode até estar sério, racional, para me responder, mas antes dele abrir a boca do racional, dele conseguir me dar uma resposta, o olho dele já encheu de lágrima. Porque é sobre aqui. E quando você se permite ser trabalhado e entender primeiramente quem você é, a partir desse ponto você consegue entender as pessoas. Isso é empatia. Sim. Saber como a pessoa está e também saber como você vai lidar com ela, porque os outros você não muda. Mas a forma como você reage, sim. Exatamente. Top. Quase saímos da trajetória, né, galera? Foi longe, né, amigo? Mas é assim mesmo, né? Não tem como. Perdão, a gente se empolga pra falar de Deus. Quando fala de Deus, mano. Enfim, Deus é top. Beleza. Agora, pensando em relação, voltando à trajetória, né? Faz parte da nossa trajetória isso aí. Mas, voltando à trajetória sobre a Pamela, né? Nós falamos sobre Deus, né? E tá tudo certo. Perfeito. Importantíssimo isso. Como mentora já. Esquece a Pamela do passado. Ok. Agora nós estamos falando da Pamela do presente. Quiçá do futuro. Yes. Depende não de nós. Eu falo assim, aí não tem como. As orações perigosas, né? Deus, eu quero isso aqui, mas você tem coragem de falar? Seja feita a tua vontade? Aí quando você fala, ele vai e faz a vontade dele. E aí você acha ruim, né? Então, tipo, eu falei do futuro, mas se for da vontade de Deus, né? Amém. Mas, da Pamela do presente, como mentora, já, qual que foi o maior erro? O meu maior erro como mentora? A Pamela de hoje. A Pamela de hoje, o meu maior erro foi ter omitido. Omitido, porque assim, não tem erro, na verdade, tem aprendizado. Vou só ressignificar a pergunta aqui. Eu não levo nada como erro, porque nós estamos sempre sendo trabalhados, melhorados por Deus, né? Mas assim, em relação ao ter saído antes do meu trabalho quando ele tinha me pedido, porque isso me deixou algumas marcas de filha com ele, não com as pessoas. Porque quando eu mergulhei, quando ele falou bem assim... Porque quando uma pessoa, ela experimenta Deus, ela quer provar cada vez mais. Se ela se dedicar e se ela tiver a mentalidade renovada. Foi o que ele fez comigo. Então, quando eu provei, que eu vi, falei... Para. Ele é o meu pai, dono do ouro e da prata. Se ele é por nós, quem será contra nós? O que eu tô fazendo aqui? Fazendo esforço burro com a força do meu braço, idolatrando um trabalho que eu escolhi, sendo que a escolha dele é melhor para mim.
Aí foi onde eu virei mais uma chave. E aí, meu amigo, eu só tô mergulhando nele. Então o erro foi... O erro foi ter me omitido em ter avançado mais. A falta de coragem, porque daí o medo entrou. Top. Beleza. Fechou. Então o erro foi não ter tido coragem de tomar a decisão naquele dentro momento. daquilo que Deus tinha falado para você. Eu fiquei uma semana relutando para ir pedir demissão. Aí até que ele falou assim para mim, meu, foi muito forte, Deus, cara, o evangelho ele não é anestésico. Ele é porrada. Jesus não pega leve com que ele quer investir pesado. Exatamente. Né? E hoje é um negócio... vou ter que falar de novo, mano. Não tem como. Isso é muito importante. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, é isso, é confronto. Demais. Eu não quero que você seja... Não adianta você falar que ele é uma espada que entra, né, parte ali, sendo que você não se permite ser transformado. E outra coisa, ele é um evangelho de confronto justamente para transformar aquilo que precisa em cada pessoa. Exato. Só que o que a gente vê hoje é o evangelho da graça. Tá tudo bem, meu filho. Não, eu me preocupo. Deus te ama. Perfeito, eu me preocupo. Eu me preocupo com esse Deus que eles estão pregando. Eu me preocupo com esse Deus famoso. Esse Deus famoso aí. Esse Deus famoso aí é preocupante. Coloca o fundo da música aí pra mim, vai, que eu vou fazer, que tô zoando. Não vou fazer. Enfim, então o erro foi isso. Demorar pra tomar a decisão. A minha falta de coragem, a minha falta de pedir pra ser Paulo de Tarso e não me permitir ser Paulo de Tarso. Isso. Forte, né? Mas ainda bem que ele é tão bondoso, né? Paciente e bondoso. E é muito bom saber que ele é bom, mas ele é justo também. Perfeito, exato. Então, dentro dos erros, o maior, né? Tem vários erros que eu imagino assim. Como você falou que não acredita que seja erro. Eu já vejo que, Alisson, eu vejo todos os meus erros como uma forma de aprendizado, né? Então, eu vejo que, de fato, eu já errei muito, né? Eu acho que o meu maior erro foi ter demorado demais para ter aceitado Jesus, mas eu sei que... Para dar resposta, né, amigo? O tempo dele é perfeito, né? Então, com certeza. Se fosse antes, talvez eu não estaria nem aqui agora. Porque não seria no tempo dele, seria no meu. E eu sempre falo isso. Deus, ele não atrasa e não adianta, ele vem na hora certa. Dentro dos erros, nossa, isso aqui é você que está em casa, acabou de descobrir um erro. Vai cometer? Omissão. Se Deus falou, cara, obedece. Falamos de obediência um pouquinho aqui. Deus pediu, obedece. Às vezes você está nos assistindo, Deus falou, sai desse emprego. Avança. Sai desse relacionamento que não é um casamento ainda, só para deixar claro, né? Que senão daqui a pouco corta isso aqui e já sabe, né? Que não é o que eu quero para você. Você tá lá insistindo. É que as pessoas, elas confundem duas palavras, querido. Insistência e persistência. Exato. Querem persistir em algo que Deus não deu a palavra para fazer. E como que foi para você nessa questão de... Nós falamos de erros, né? Mas como que foi para você... Você tá nessa... Como mentora tem muito tempo? Vai fazer, na verdade... Uns 6 meses. 6 meses. Uns 6 focado nisso. Focada nisso. Tá. E como que foi em relação... Antes disso, então, você já era personal? Eu trabalhava como estagiária, né? Que eu graduei, Só que, para mim, criar até o meu próprio no tempo de qualidade cast, né? Sim. Tudo foi uma ferramenta. As minhas mentoradas, na verdade, elas são 90% mulheres. Por quê? Porque a culpa já veio da Eva, desde o paraíso. Então, para eu chegar nessa mentoria e estruturar ela, Deus foi me preparando como Davi. Eu fui confeiteiro. O que é confeiteira? Ela saber o manuseio, a graça da comida, do alimento, o que aquilo proporciona, a mesa proporciona, aquela ambiência, aquele momento que hoje se perdeu, né? Sim. Depois a forma de vender, de ter a oratória, a importância de... Até na casa de produtos naturais, olha como Deus é perfeito, né? Fiz um curso de naturopatia. Entender a importância de cada alimento, o que, para que e como comer também, porque tudo que Deus deixou é pra gente usufruir de forma correta. Sim. E tudo tem um momento certo. Depois aí ingressando com a forma de me expor,
como modelo, oratória, né? Depois, a educação, ali antes de entrar para a educação física mesmo, para o estágio, naquela cantina ali, as pessoas, eu já estava sendo ministrada por Deus, usada por Deus, só que eu não tinha esse entendimento. As pessoas chegavam para treinar, só que elas chegavam com tantas lamúrias que elas gostavam de acessar o que eu tinha, o meu conhecimento. Né? Que Deus conversava comigo, eu não sabia que era Deus. E aí elas chegavam, serviam um cafezinho, a gente ficava conversando e eu falava, isso aqui é o nosso tempo de qualidade, senta aí, vamos conversar, o que está acontecendo? E eu via o quanto eu aliviava aquela pessoa através disso e eu falei, uou, tem algo diferente aqui. Isso ficou no meu coração. Ter essa conversa com as pessoas, chamar as pessoas, eu conseguia fazer a leitura da pessoa, né? E aí Deus, depois ele foi polindo, né? Igual um diamante. E dentro da musculação, da educação física também. Mudar os olhos. Eu falava, Deus, por quê? Depois, quando eu tive a percepção com Deus, falei, Deus, por que na academia, nessa ambiência, né? Porque as pessoas, elas vão lá com uma visão totalmente distorcida do exercício físico dele. Você está exatamente onde eu quero que você esteja. Porque você vai mostrar para as pessoas que o corpo é o transporte da alma e do espírito. E se elas não forem responsáveis nem para cuidar do próprio corpo, terem essa visão da importância, né? De poder se cuidar, como é que ela vai cuidar das outras pessoas? Como é que ela vai querer falar do irmão? E uma coisa muito importante, as pessoas elas buscam independência financeira e não a vital. Como é que eu vou construir um patrimônio se eu não consigo nem cuidar do primeiro que Deus me deu? Que é me desenvolver e me cuidar. Exatamente. Esse é um ponto muito top. Tava assistindo isso aí para quem não, você não sabe, né? Eu acho que o pessoal já sabe que eu já falei muito isso. Mas durante 12 anos eu trabalhei em farmácia, né? Então nesse período aí de 12 anos... Daí que conheceu o Marafigo? Eu conheci o Marafigo em 2000 e... Não lembro agora. Olha, eu já tomando o lugar de podcast aqui. Mas eu conheci ele, foi bem numa farmácia mesmo. Não foi numa farmácia, foi através de um conhecido em comum da igreja. Mas na época eu trabalhava em farmácia. Aí a gente conversou, fez um network faz muito tempo. E aí ficamos um tempo aí, meio que afastado, assim, de... Próximo, né? Não de... Por nada, não aconteceu nada, tá, gente? Só os caminhos da vida. Ele no foco dele, eu tava no meu. Então, depois a gente voltou a conversar, né? Mas não foi nessa época, não. Nesse período aí, eu trabalhei 12 anos. A minha história um pouco é assim. Eu era muito magro. Eu pesava 70 e poucos quilos com 1,82 m. Muito magro. Aí, de repente, pum, muito gordo. Aí, em 2017, quando eu decidi vir para Foz do Iguaçu, eu sou um cara que... Eu sou embaçado, eu não sei, eu quero saber. Por isso que eu pergunto muito. Minha esposa fala, você é chato. Tu pergunta muito. Eu falei, tô aprendendo o tempo todo. Perfeito. Então, eu pergunto. Eu não sabia, perguntava. Comecei a perguntar para algumas pessoas, cara... Perguntei para a pessoa mais inteligente e mais burra ao mesmo tempo. Para o senhor Google. Fui lá e digitei como emagrecer rápido, né? Então, fui lá, fiz todo tipo de dieta que você já pensa na sua vida. A maioria, algumas funcionou, outras não funcionou, né? E eu me via naquela situação do efeito sanfona. E engorda, emagrece, engorda, emagrece. Falei, cara, tem alguma coisa errada que eu não sei. O que eu vou fazer? Tinha amigos nutrólogos, tinha amigos nutricionistas. Falei, cara, me ensina. Você consegue vir e ficar aqui no consultório? Eu falo que você tá tipo aí para aprender. Eu falei, consigo. Aí eu ia lá e ficava lá, escutando, aprendendo. Comecei a estudar. Comecei a estudar. Falei assim, eu acho que eu descobri, vou colocar em prática para ver, porque só estudar não adianta, tem que praticar, teoria né? tem que ser na prática. Aí coloquei 24 quilos, 3 meses, comendo comida, básico, né? O padrão que funciona, né? Depende, né, de cada região, mas o básico para mim lá era o arroz, o feijão, a carne e a salada de vez em quando ainda, que eu não gostava muito de mato, não. E aí, aprendi. Falei, cara, que é isso aqui mesmo. E aí fui trocando ideia. Na época, 2017, 2018, nunca tinha feito musculação. Comecei a fazer musculação. Aí acelerou o processo, né? Mais déficit calórico, beleza.
E fui ganhando massa muscular, tudo isso foi aumentando o metabolismo, por aí vai. E aí, a gente se vê... Hoje eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: por que conta essa história? Porque muitas pessoas ela não têm o conhecimento e ela dá desculpa para não fazer. Com certeza. Hoje, por exemplo, eu estou muito acima do peso que eu deveria estar, mas eu sei o porquê que eu estou. Eu tenho consciência, eu sei que eu não dei prioridade. E eu me cobro muito em relação a isso, não no sentido de, nossa, não é isso. Tem as prioridades e eu dei prioridades para outras coisas, né? E aí a gente estava trocando bem essa ideia. Eu lembro que em 2019, acho que foi isso, eu fiz um programa na igreja que se chamava Transformados, porque o pastor ele fazia uma ministração toda segunda. Falava, era Transformados, e Deus falou muito comigo. Falou, cara, por que você não ajuda a galera da igreja, né? Tá. Falei, beleza, né? Mas e aí o nome do programa? Transformados. Em 2019. Só que daí em 2019, antes um pouquinho, comecei a vender muito na Hotmart. Como afiliado. Existia lá dieta flexível. Vendi muito dieta flexível. Muito. E aí, comecei a aplicar isso aí na vida de outras pessoas. E se eu abrir meu Instagram lá nas partes arquivadas, que eu não excluí, tem muito conteúdo de nutrição, treino, até das paradas, né? As paradinhas. Trabalhei em farmácia há 12 anos, pá. Então, já manja um pouco de então, tudo. O que acontece? Por que eu tô falando disso tudo? Porque muitas das vezes você só não chegou aonde você quer pela falta do conhecimento que você não tem. Exato. E tem várias formas de fazer. Tem a força burra, como que é? Esforço burro. Tem o esforço burro, que é você fazer sozinho. Mas talvez é necessário porque você não tem uma condição, talvez, financeira para, tipo, acelerar o processo. Que daí vem o esforço sábio, que no meu ponto de vista, né? Que é investir em conhecimento. E talvez através da vida de outra pessoa, né? Que a gente chama famosas mentorias, Exato. consultorias, várias outras formas, né? Então, às vezes a pessoa ela tá aqui nos assistindo e olha talvez hoje pro teu palco, talvez olha pro meu palco. Não sabe o que passou. Gostei. E aí, como que eu faço para chegar lá? Aí elas têm medo. E aí é bem aí que entram várias questões, né? O medo ele tem o poder de nos paralisar, mas as pessoas elas não sabem o que fazer. Cara, não tem condição financeira. O que eu posso fazer com isso? Eu sempre falo isso. Alguém foi lá e fez alguma coisa com você. E aí? O que você vai fazer com o que ele fez com você? Exatamente. É isso, não é sobre, me vitimizar, tá? Ai, céus, ai, terra. Não posso mais. Cara, pode. Conhecimento, ele tá aí. Tem muitas formas hoje. Antigamente, não era igual tá hoje, não. Hoje em dia tem muito conteúdo de valor aí no mercado de graça, né? Tem pessoas que entregam um conteúdo muito bom de graça. Então, se você estiver passando por uma dificuldade, quero mudar, dar o primeiro passo, né? Tem que dar o passo. Não tenho condição financeira. Cara, se esforça. Um exemplo. Quero emagrecer. Caminhar na rua é de graça. É de graça. Não espera ter uma luvinha, um tênis da Adidas para ir para academia. Caminhar na rua é de graça. Água é de graça. Quando eu emagreci, eu não fazia academia. Tá vendo? Era na rua, sabe o que eu fazia? Corria, dava os famosos HIIT, né? Aham. Eu fazia os HIIT e fazia os Tabata. Fazia isso. Ótimo. Fazia em casa, não tem condição de pagar, tava juntando dinheiro para vir embora. Eu não vou investir nisso aqui agora, mas vou fazer. Ia na quadra, que era gratuito, tinha lá, corria. Então, tem que parar um pouco de dar desculpa das coisas, porque muitas vezes você não está com o resultado que você gostaria de estar. Uma, pelo conhecimento que você não tem, e outra, pelas desculpas que você fica dando. Com certeza. E é o mesmo esforço, sabia? É o mesmo. É a mesma energia que você vai demandar para ficar dando desculpa para agir. Exatamente. E falamos de erros, falamos de muita coisa, né? Sim. Mas a gente
erra, mas eu acredito que a gente acerta. Oh. Né? E pensando na tua trajetória, qual que foi, assim, o maior acerto? Ler Êxodo. Por quê? Eu sabia que Deus comunicava conosco. Ele direcionava nós através de muitas coisas. Quando eu entendi primeiro que Deus falou, filha, você vai ter sabedoria no entendimento. Quando eu estudo, as coisas brilham para mim. Quando eu olho essa palavra, quando eu abro a Bíblia, por isso que se fosse para mim era muito cômodo eu ficar estudando 24 horas. Mas quando eu li Êxodo e vi Deus falando cada parte do tabernáculo para ser construído para Moisés, eu falei, peraí. Se você já mudou minha mentalidade, eu não estou conseguindo manter essa conexão. Se Moisés, naquele tempo, conseguia falar com você sem ter o Espírito Santo dentro dele, eu estou fazendo alguma coisinha de errado aqui que o senhor não está me conectando 24 horas. Porque o senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Quando eu li Êxodo, que eu entendi que eu posso me conectar na fonte a todo momento, que ele pode me ministrar e me direcionar, aí eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi que se eu tenho uma palavra do céu, não importa o não da terra. Ninguém me para mais. E assim tem sido. Depois que eu li mais assim, para a minha pessoa. Deus conversa com cada um de alguma forma. Exatamente. Né? Aí vai de você se permitir acessar a forma como ele está falando com você. Top. E o que te motiva a fazer o que você faz? O meu propósito, a minha profissão, a escolha da educação física, ter aberto mão da minha escolha de confeiteira, que sou uma confeiteira formada, meu pai tem panificadora. Fui Abraão nessa época, saí disso, foi através da morte da minha mãe. A minha mãe, ela morreu com 40 anos, por isso que eu falo que eu vim ressignificar a culpa de Eva. Porque nós mulheres carregamos tudo a todo momento para todo mundo. A forma como o filho se alimenta, como o marido está, como a casa está direcionada, quem tem acesso ao lar, tudo parte da mulher. Quando eu pedi dons específicos para Deus, quando Deus falou, vou te dar o dom da fé, mas você vai batalhar. Quando Deus me fez batalhar contra o inimigo na minha própria mente, para mim acessar o dom da fé, ele me mostrou a forma como o inimigo ganhou a minha mãe para a morte. Acessou a mentalidade dela. E ela não aguentou e se entregou. Porque você tem o direito de lutar pela sua vida e pelas suas escolhas. Com Deus. E quando isso foi uma batalha espiritual dentro do meu quarto, tá? Não tô brincando, não. Que o rolê foi top. Falei, é isso que eu quero. Agora eu linkei tudo. A minha profissão, quem eu sou, o que eu vim fazer e o que você mais fica incomodado na humanidade, aquilo que você veio pra mudar. Eu falei, vim mudar a mente das pessoas. Entendi. Porque eu vejo o diabo fazendo bagunça na vida da pessoa. A pessoa não tem autocontrole de comer um docinho fora do horário. Não consegue administrar a própria vida. Falei, não, isso não tá certo. A gente vai mudar. E é a partir desse ponto que eu entendi o que eu vim fazer e o que eu vim mudar. Quero mudar a mentalidade das pessoas através dos dons que Deus me deu. Show. Top. E como que tem sido isso aí pra você? Extraordinário, igual eu posto todos os dias. Todo dia é um extraordinário desse, sabe? Porque as pessoas, elas limitam muito Deus. Nó, pra tudo. Eu falo, o quê? Meu dia vai ser transbordante. Meu termômetro com Deus tá aqui a todo momento, ó. Não tem limites. Porque todo dia é um bom dia pra viver um milagre. Na verdade, Pamela, eu vejo assim... É louco, né, isso? Esse dia eu tava tendo uma conversa com o meu pastor. Eu falei pra ele bem assim, pastor, se liga. Mais alto? Vou falar mais alto, então. Aumenta aí o ganho. Técnico de som, né? 12 anos também. Tô brincando. Eu conversando com o meu pastor, eu falei pra ele assim, pastor, é o seguinte, tô numa dúvida, eu acho que eu tô ficando doido. E eu quero, né, ver com o senhor. Ele falou, manda aí. Eu falei, ó, as pessoas, elas têm... Algumas pessoas acabam falando algumas coisas pra gente que às vezes nos magoa, nos fere, né? E isso aí acontecia muito comigo. Só que já tem um tempo que as pessoas falam as coisas pra mim. E aí, lembra que o senhor sempre fala de blindar o coração? Ele falou, lembro. Falei, pois é.
A galera tá falando, mano, tá entrando aqui, tá saindo aqui. Tipo, eu comecei a pensar e comecei a ter um negócio na minha cabeça que, assim, a gente tem que liberar perdão. A gente tem que perdoar. Uhum. Mas quando que isso acontece? Quando alguém te magoa. Só que agora o que que tá acontecendo? Eu não tô deixando mais essas coisas me magoar. E não é Perfeito. orgulho, né? Tipo, eu não tenho vergonha e não tenho orgulho nenhum de pedir perdão quando eu tô errado. Ou quando alguém me magoou para me liberar o perdão para essa pessoa. Só que de uns tempos, e já tem muito tempo, as pessoas falam algumas coisas que às vezes antigamente eu trazia para dentro e já era, velho. Ficava ali tipo Remoendo. remoendo. Eu falei bem assim, existe a possibilidade de eu ter conseguido blindar mesmo de fato o meu coração com essas coisas. Aí ele falou bem assim, o nome disso aí se chama maturidade. Verdade. E espiritual, inclusive. Aí ele falou bem assim, sabe por que isso? Você lembra quando você se converteu? Daí ele contou a história. Eu falei, lembro. O primeiro amor, tudo que a gente pedia para Deus, ele nos dava, ele respondia, ele fazia isso. Sabe por quê? A gente era uma criança espiritual. Aí vamos falar dos filhos, né? Nós éramos os filhos tequinons dentro da Bíblia. Até você agora, você está chegando muito próximo dos filhos ruios, que ele fala, que são os filhos maduros. Os tequinons são os imaturos, né? Então imagine que você era um bebê e agora você pode perceber que com o tempo você vai crescendo e vai evoluindo espiritualmente. Já não é a mesma coisa quando você era no primeiro amor. Você lembra que você falava assim, ó Deus, isso, e acontecia. Aham. Hoje não é mais por quê? Hoje você já não é mais um bebê. Antes ele tinha que cuidar de você porque ele era seu pai, como uma Sim. criança nova. Você não vê uma criança de 1 mês no chão jogada. Tá no colo do pai, tá no colo da mãe. Então quando você nasceu de novo, espiritualmente falando, Sim. acontecia tudo porque o pai vinha e pã, toma na boquinha, toma aqui a roupinha. Hoje você já evoluiu e conforme foi passando, você vai evoluindo, né? Vai mudando os níveis espirituais, os níveis de guerra, né? Os tipos de demônio que tu enfrenta. Tudo isso vai aumentando. Ainda mais eu sou intercessor também. E aí... É poderoso E demais. aí, o que acontece? Ele falou bem assim, Alisson, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso, eu tenho passado por isso, o nome disso é maturidade. Né? Espiritual, como pessoa. Ele falou, você não tá louco não, velho. Eu falei, beleza então, né, pastor? Porque até pra dentro de casa isso é forte, velho. É muito bom. Muito. Né? Foi o melhor reino pra você trabalhar dentro da sua Não, casa. melhor coisa, velho. Antigamente, qualquer coisinha me estressava, eu ficava tipo, já, nossa, falando, depois tem que ir lá pedir perdão. Né? Então, Sim. quando a gente começa a evoluir na vida, né? Tudo na vida é assim. Acho que desde quando a gente nasce como criança, agora falando da parte espiritual também, né? Junto, liga uma coisa na outra. São fases da vida. Cada fase que a gente vive, existe talvez um desafio diferente. Com certeza. Muitas pessoas não sabem disso, mas uma coisa que você falou que eu sempre converso com as pessoas. Você falou da sua mãe. Né? Ela se entregou na mente. Sim. Eu falo isso, a galera fala, mano, esse cara é louco. Eu falo, gente, tem gente que morreu de Covid porque se entregou pro Covid. Tem Com gente certeza. que não sabia que estava doente, descobriu um câncer, morreu. Sabe o que acontece? Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas a partir do poder que opera em nós. Ele faz, mas com o poder dele operando através de nós. Sim. Ó, quer ver um negócio doido disso aí? Sempre traga isso na memória, não sei por quê. Sempre se encaixa em alguma coisa. Deus é top. Lembra do mar? Mar? O povo tava Sim, sim, indo, sim. fugindo. Né? Analogia. Adoro analogia. Tava fugindo o povo. Aí chega lá, a primeira coisa que eles fazem. Murmuram e reclamam. Você Sim. trouxe aqui para morrer? Lá no passado,
Lá onde a gente vivia, caía do céu maná, jorrava água. Então o que que acontece? O povo já tinha vivido e presenciado milagres. Chegou na primeira dificuldade, qual foi a ação? Murmurar. Sim. Murmurou. E aí eu até brinco nessa parte, falo que se Deus quisesse ter aberto o mar sem Moisés, ele teria abrido? Que teria, com e certeza. Talvez hoje seria uma das maravilhas do mundo. Sim. Imagina que top, nós lá no meio do mar, vamos tirar uma selfie aqui, marzão aberto, pá. Mas por que Deus ele pediu para Moisés levantar o cajado? Levanta o cajado. Aí o mar se abriu. E se você parar para pensar, o mar ele se abriu assim, não? Daqui para lá. Beleza. Quando ele chegou do outro lado, ele falou bem assim: fecha o mar, né? Que senão esse seria a maravilha do mundo, né? Sim. Fecha. Ele poderia fechar, mas o que ele falou? Moisés, fecha. E o mais louco que ele não... E ele... Como que o mar fechou? Ao contrário? Ele fechou vindo de lá pra cá. Sim, ao contrário. Porque o povo... O inimigo, né? Sim. Que tava vindo. Achou que ia... Passar. E foi levado junto. Foi levado junto. O que eu quero dizer com isso? Para abrir, Deus poderia ter aberto tranquilo. Só que ele quis de nós, e ele quer de nós sempre uma atitude. Toda a vida. Porque já está tudo pronto. E o outro ponto, por que ele fechou? Porque muitas pessoas, como esse povo também fez, olharia para o passado. Se tivesse o caminho aberto, eles voltariam. Ou voltar para o passado, lá tá melhor. Talvez até ser escravo tá ser melhor do que viver o que Deus prometeu. Porque ele prometeu. Mesmo próximo de Deus, não acessa a Deus. Exatamente. Então, essa parte da mentalidade é muito forte e as pessoas não entendem, né? Então, é louco isso aí. Mas Deus só escolhe os loucos. Isso é muito louco porque muitas pessoas têm adoecido, passado por várias coisas só por causa disso, né? Do problema na mente. Sim. E o apóstolo Paulo fala, nosso maior inimigo é a mente. É a mente, né? Então, loucura. Falar de mentalidade, falar disso aí é top. Dentro dessa tua trajetória, né? Falamos de muitas coisas. Qual a lição mais valiosa que você teve na vida? Saber cuidar da minha vida. Se eu sei cuidar da minha vida, eu consigo cuidar de todo o resto. Meu principal papel na Terra é só me desenvolver. Se eu me desenvolvo, eu sei o que eu vou fazer. Agora, se eu não sei quem que eu sou, eu vou ficar fazendo um monte de esforço pra nada, sem saber uma direção. E o que é sucesso pra você? Sucesso é querer o que Deus quer. O que Deus quer pra mim, eu quero, porque eu sei que é melhor do que eu vou querer. Essa é a definição de sucesso? Sucesso é querer o que Deus quer. E qual o melhor conselho você já recebeu na sua vida? O maior conselho que você pode dar é o seu exemplo. Mas e o que você recebeu? Você lembra algum? Se você falou que foi o exemplo, qual o exemplo que foi esse conselho, então? Um conselho que eu recebi, deixa eu mentalizar bem, porque eu quero que ele seja bem específico e claro. Tem um bem maravilhoso. Então larga aí pra Toda gente. emoção é um convite para uma oração. Porque nossas emoções, elas são inúteis. Totalmente. Seja nostálgica, ou seja felicidade, ou seja tristeza. Ou raiva. Principalmente a raiva. Quando você está com raiva, se você agride as pessoas, você toma atitudes que não gostaria e depois tem que voltar atrás e pedir perdão. Quando você está feliz, você está eufórico, você toma uma decisão que depois você também se arrepende.
Quando você tá nostálgico, você fica vivendo um tempo que não vai mais voltar e você fica preso achando que não vai viver algo melhor do que aquilo que você já viveu. Como o povo do deserto. Então, quando você entende a controlar as suas emoções através de uma oração, porque o teu espírito tem que estar acima da tua alma, aí você ganha o game. Porque o jogo é fácil. O jogo é fácil. O processo de treinamento que é difícil. Sim. E quando você já tá lá pra jogar, você já tá preparado. É igual os nadadores, corredores. É que ninguém vê o que os caras fazem antes. Exatamente. É fácil daí falar, lá, vou me tornar um mentor. E as noites em claro, as noites batalhando espiritualmente contra o diabo, as noites lendo, orando, 12 dias jejuando. Eu falo, a gente tem que fazer um BBB gospel pro povo ver o que é vigília, intercessão, expulsão de demônio. Isso é rolê. Pastor top indo pregar dentro do BBB ali para as pessoas serem edificadas. Aí você vai ver, esse projeto tá aqui, ó. Já tô até soltando um spoiler aqui, ó. Top. Pamela, infelizmente, né, a gente tem os minutos para cumprir, os caras já tá como? Vão passando a faca aqui, tipo, ó, no limite. Eu sei como é, eu passo por isso aqui. Ai, 1 hora é pouco, hein? 1 hora é pouco. Mas você falou aí de muitas coisas que eu tenho certeza que impactou e vai impactar as pessoas que vão assistir esse podcast, que o intuito é esse. Porém, antes de a gente finalizar, tem mais uma pergunta. Manda aí. Para quem tá iniciando, aí 2 em 1 é o combo agora de Deus para você. Ok, uau. Uma na vida pessoal. Para quem tá começando a seguir os caminhos cristãos, qual o conselho que você dá? E para quem está seguindo os caminhos do empreendedorismo, de ser um mentor, de estar no digital, colocando a cara a tapa ali, qual o conselho também? Primeiro, elimine tudo o que você já não quer ser. Tudo que te atrasa. Tudo. Vai doer. Mas é aquilo que eu falo, não dá para caminhar com Deus sem renúncia. Para Deus entrar, muita coisa tem que sair, porque Ele te completa. Enquanto você tá soterrado de coisas mundanas, ou você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Escolha, nós escolhemos escolhas. Primeira coisa, se livra, se liberta. E a segunda, 2 em 1 aí, leia a Bíblia. É o manual da vida. Ai, porque agora eu vou caminhar com Deus. Eu vou para imersão, eu vou fazer coach, eu vou fazer terapia, psicanálise. Leia a Bíblia. E dentro dela está escrito: o que você pedir para Deus, que é dono de tudo, Ele vai te dar de graça. Pega Coríntios 12:13 lá, os dons espirituais, pede. Não tem hora data marcada. Deus é o tempo kairos, Ele já é vida eterna, já está acontecendo. Não acessa porque não sabe pedir. É isso. Esses conselhos? Esses conselhos. O primeiro de tudo, renúncia. Renúncia e arrependimento. Isso para pessoa. Pessoa. E aí você quer entrar para o empreendedorismo? Leia a Bíblia. Senão você vai se conectar com pessoas erradas, investir em coisas erradas e fazer coisas erradas e dar o teu jeitinho brasileiro. Deus está vendo. Lê o manualzinho da vida. Se o povo só cuidasse de si e lesse só Mateus, a gente já resolveria 99% dos problemas da humanidade. Só, amigo. Esse é o problema, né? É aí que tá. Ninguém tá afim de ler. Ninguém tá afim. Mas é louco isso aí, né? Falando de conselho, né? Em relação a negócios, né? Você falou muito bem, não vou nem pontuar outra coisa em cima disso, deixa aí o seu que tá ótimo. Mas em relação a negócios, né? Eu acho que se encaixa tudo muito bem nisso, né? Até falei isso no Recri, que é o encontro que a gente tem lá na igreja, que é sobre empreendedores do reino. E aí, tava falando exatamente disso. Tem pessoas que lê Daniel e vê uma história. Eu tô lendo Daniel, eu tô vendo empreendedorismo. Eu tô lendo Noé, eu tô vendo empreendedorismo. Eu vejo várias histórias bíblicas que eu vejo empreendedorismo. Claro que não é só isso que eu vejo.
né? Sim. Eu leio hoje de uma forma, amanhã eu vou ler, Deus já Interpreta de outra. já mudou. Porque você já amadureceu, você melhorou um pouquinho com ele. Já mudou. Então, o manual, né, da nossa vida para tudo, eu concordo exatamente com você, para tudo que você pensar, relacionamento, né, casamento, negócios, finanças, tudo tem na Bíblia. Tudo. Tem pessoas pagando alguns milhares de reais para acessar coisas que tá na Bíblia. E é de graça. Exatamente. Porque hoje até no aplicativo é de graça. Tu baixa no telefone. Agora, se você quiser comprar, fazer um investimento nela em papel ali, tu vai investir aí talvez numa melhorzinha, no máximo uns 300 reais. No máximo. Então, um conselho para quem vai empreender ou que pretende empreender, né? Se você não é cristão, segue esse conselho também. Tenta se basear no que a Bíblia ensina. Porque você vai seguir os caminhos que Deus ele desenhou. Como a Pamela já disse, está tudo pronto. E declaradíssimo. Então, o conselho maior é esse, né? E uma coisa que eu gosto de deixar também aqui para finalizar, que não se importa com o que os outros vão falar. Porque às vezes você vai começar a empreender, vamos lá, eu conheço influencers, eu conheço bastante pessoas do digital, que quando começaram, inclusive eu, quando comecei, as pessoas elas começam a falar de você. Começa a falar, o blogueiro, lá, não sei o que. Cara, eu ia falar uma palavra muito estranha aqui, mas deixa pra lá isso, sabe? Deixa pra lá isso, porque isso não vai mudar nada na tua vida. Essa pessoa que tá fazendo isso, normalmente ela tá fazendo isso porque ela não tem coragem de fazer o que você tá fazendo, tá te julgando, não tem coragem de fazer. Normalmente ela se sente muito inferior a você, justamente só pelo simples fato de você estar fazendo. Ela fala bem assim, não, é melhor criticar, porque daí para de fazer. É aquela frase, as pessoas querem ver você bem, mas nunca é melhor que elas. Às vezes só um fato de você postar um stories hoje, tem pessoas que olham e falam bem, olha lá. A pastorinha, já ouvi. A pastorinha, lá vai ela com a Bíblia debaixo do braço. Acabou, pai? Fechou? E é isso aí, pessoal. Pamela, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra, um prazer conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória. Pessoal, já segue lá, fala aí o @. @Pamela Piovizani. Vizani, final. É isso aí, segue ela lá. Mais uma vez, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, comenta, não vai cair o dedo. Tenho certeza que não vai cair teu dedo. E essa ação que você está fazendo pode ajudar a mudar a vida de várias pessoas. A Pamela falou que ela foi impactada pelo Stories. Talvez essa pessoa que você está curtindo e compartilhando pode ser impactada por esse podcast, por esse episódio. Então não custa nada você curtir, compartilhar e mandar para uma pessoa que você lembrou dela na hora que você estava assistindo. Fechou? Muito obrigado. Tamo junto. Eu agradeço, querido. Foi uma honra. Valeu.